Seguinte, eu vou pegar uma foto aqui, vou pegar a mesma foto que a gente já tratou aqui. Não, eu vou pegar essa foto de paisagem. Não. Bem, eu estou no meu computador, no meu desktop, e tá aqui esse RAW. Eu vou simplesmente dar 2 cliques nele. Então, vou dar 2 cliques nele. Isso já quer dizer que ele vai para o Photoshop. Aquele fofinho. Adobe fofinho tentando explicar algumas coisas. Esse é o Photoshop. Na verdade, esse é um plugin do Photoshop chamado Camera Raw. Eu tenho aqui Camera Raw. O que o Camera Raw faz? Ele justamente é um plugin do Photoshop que faz tratamentos prévios em RAW. E aí o que acontece? Toda vez que eu abrir uma foto no Photoshop que seja RAW, e aí RAW, DNG, NAF, CR2, ele vai abrir aqui, nesse formato. O que eu tenho aqui? Eu tenho todos os tratamentos que eu tenho no Develop do Lightroom. E a gente vai fazer uma revisão rápida passando por eles. Revisão bem rápida mesmo. Maravilha. Como é que a gente faz aqui então? Vamos lá. Seguinte. Aqui do lado eu tenho essas abas, né, que eu posso clicar. Então, básico, curvas, details, color mix, etc. Vamos ao básico. E a gente vai ver hoje até... Vamos ver até aqui, até os blacks para esse vídeo não ficar também gigantesco. Eu tenho temperatura de cor, ou equilíbrio de branco, né, o que a gente chama de white balance. E aqui as questões da exposição. Então vamos aqui. O que é equilíbrio de cor? Equilíbrio de cor nada mais é do que o ajuste da temperatura de cor da cena. Como assim, Daya? Você pode ter uma luz mais amarelada, mais azulada, mais esverdeada, e isso é a temperatura da cor da luz que ilumina a cena. Eu não estou falando da cor da foto propriamente dito. Eu estou pensando na cor da luz que ilumina a cena. E isso é o que a gente chama de white balance. A gente pode presetar o white balance na câmera? Pode sim presetar o white balance na câmera. Mas eu confesso para vocês, assim, fiquem à vontade para deixar lá o que quiser. Porque, na verdade, o white balance é uma questão de software. Você vai ter que, de qualquer jeito, ajustar esse white balance aqui. E para ajustar esse white balance, eu tenho duas opções. Esse conta-gotas e essas setinhas aqui que eu vou alterar. Então, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro white balance, que é tudo isso aqui, né? Onde eu estou passando o mouse. Do azul para o amarelo, então eu posso colocar amarelo na luz que ilumina a minha cena, e isso significa retirar o azul, e vice-versa. Ou magenta, a gente não chama de rosa, perdão, assim, de ser chato com isso, é magenta. E aqui, verde. E se eu amagento a minha cena, eu tiro verde e vice-versa. Ou conta-gotas. E como eu uso conta-gotas? Quando eu tiver uma cena que tenha algo preto, branco ou cinza, ou seja, sem cor, neutro, eu posso simplesmente clicar nesse preto, branco e cinza e ele vai tentar fazer o que a gente chama de bater o branco. O que é bater o branco? Deixar aquela área, entre milhões de aspas, o mais neutro possível. Vamos aqui. Vamos ver a imagem. Eu posso então, aqui, andando com as setas, amarelar a minha cena. Você vê que o amarelo fica muito mais predominante. Posso azular a minha cena. Você vê que o azul fica muito mais predominante, mas insisto nisso. Não é que ele só está alterando a cor da foto, ele está alterando muito, 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 muito a luz que chega na foto. Se eu der 2 cliques, ele volta para como estava antes de eu começar a mexer. Um pouco de magenta, um pouco de verde e percebam como eu altero, como eu me relaciono com a imagem. Como eu altero algo que é o sentimento dessa imagem, a sensação dessa imagem.
Hollywood usa muito isso, né, com filmes de terror mais azulados, filmes mais românticos, mais amarelados, e a gente entende esse processo. E aí tem o conta-gotas, que eu posso simplesmente clicar em alguma área e ele vai fazer esse white balance para mim. Mas reforço isso, por exemplo, aqui tem um monte de amarelo. Se eu clico aqui com o conta-gotas, ele coloca azul na cena, porque, é claro, o amarelo é o oposto do azul. Então, qual área seria interessante eu clicar? Essa área que está preta, por exemplo. Não, aqui está verde, né? É a paisagem, ele não está entendendo como preto. Não tem. Perdão. Desculpem. Qual área, então, seria interessante eu clicar? Nessa foto não há, porque eu precisaria de algum local que fosse cinza, preto e branco. Mas, por exemplo, numa foto de paisagem urbana, num asfalto, num prédio branco ou alguma coisa nesse estilo. Maravilha. Isso é o white balance. E agora, vamos para para essas questões aqui, para esses entendimentos, né? E sempre lembrando que eu vou fazer o seguinte, meu povo. Eu vou colocar o entendimento teórico dessas funções e depois vocês praticam e a gente tira a dúvida na próxima aula. O que é aqui essa exposição? Exposição é quando eu erro justamente a exposição da minha cena, a fotometria da minha cena. É sim deixar a foto mais clara ou mais escura. Então eu coloco mais claro e mais escuro. E eu posso reforçar isso aqui. Mas eu insisto nisso. Eu só posso usar a exposição aqui no sentido de alterar a luminosidade geral da minha cena para deixá-la mais clara ou mais escura quando eu perceber que há um erro. Nesse caso, por exemplo, é uma foto interessante para isso. Qual é a ideia dessa imagem? É que eu fotometre o céu e que... Perdão, Deixa eu devolver a ferramenta aqui. Eu estava com o conta-gotas selecionado, quando eu cliquei na foto ele fez isso. Ele mudou o white balance, né? E aí quando você devolve a ferramenta, né? Eu peguei, devolvi aqui, ele volta ali a ferramenta. Quando eu olho para essa cena, eu percebo aqui que há uma tentativa de capturar esse céu, e essa paisagem não me importa tanto, até porque ela ocupa aí 15% do espaço. A exposição está correta? Ela tá sim. Eu posso, por exemplo, tentar recuperar esse solo? Posso, mas isso não é uma questão de exposição. Por que não? Porque a exposição dessa cena, a fotometria dessa cena, já era para privilegiar o céu. Então, se eu tento recuperar ela aqui com a exposição, veja que o céu vai embora. Então, eu sei que para recuperar esse chão não é uma questão de fotometria, uma vez que a fotometria dessa cena foi feita para alta luz, para a área mais clara da imagem, para o céu. Maravilha. Mas aqui eu posso tentar fazer uma coisa. Ao invés de recuperar isso, eu quero deixar essa parte aqui da Terra mais preta e o céu mais luminoso. Ok, eu simplesmente pego a exposição e deixo ela mais subexposta. Ou seja, realço as cores aqui, porque eu acrescento um pouco de preto, e deixo aqui um pouco mais silhueta. Sabe aquela história quando você faz uma silhueta de alguém fotometrando no céu e a silhueta não fica tão perfeita? Aqui é uma questão de exposição, eu posso simplesmente reduzir isso e trazer esse preto mais e vai deixar o céu mais carregado, mais bonito e etc. Exposição. Eu vou voltar aqui para alterar as outras. Eu vou pular o contraste, eu já explico ele, mas aqui eu vou explicar essas 4, que é o seguinte. Highlights, altas luzes, shadows, sombras, baixas luzes, brancos e pretos. Vocês vão ter fotometria de novo, a gente vai ter um reforço de fotometria esse semestre e a gente vai ter um entendimento que é o seguinte. Exposição a gente pode considerar como o zero da câmera. E desculpa se eu estou adiantando algumas questões, é só para vocês irem se acostumando com esse processo e a gente vai ver isso calmamente, não se preocupe. Exposição é o zero da câmera. Highlights seria o mais um, as altas luzes, aquilo que está mais claro do que o zero, mais claro do que o cinza médio.
O 0, só para vocês entenderem, é esse cinza aqui, ó. Por isso que a paleta do Photoshop é cinza desse jeito, assim. Esse cinza, cinza médio. Aqui eu tenho os highlights, que são algo mais claro, um cinza mais claro. Os shadows, que são cinzas um pouco mais escuros do que o cinza médio. Brancos, que são brancos mesmo, então eles são mais claros do que os highlights. E pretos, que são exatamente pretos, eles são mais escuros do que a baixa luz, do que os shadows. Como é que eu faço isso então? Eu olho para essa alta luz e falo, putz, essa alta luz está com muita luz, e se ela fosse um pouco mais escura, talvez daria a sensação mais dessa coisa quente, desse pôr do sol bonito e etc. Então, vamos levar o highlight para baixo. E você já vai vendo que ele traz as altas luzes um pouco mais para o escuro. Eu posso também querer clarear essas altas luzes e deixar elas mais claras. Nessa foto não faz muito sentido porque você perde o efeito da foto. Mas a ideia da ferramenta é essa, deixar a alta luz mais clara ou mais escura. Maravilha. Aqui eu tenho sombras. E qual é a ideia dos sombras? É a mesma, no sentido de que ele só vai atingir a baixa luz da cena. E a baixa luz dessa cena é justamente essa parte aqui. Então o que eu posso fazer? Deixar ela um pouco mais escura e você vê que eu consigo um efeito semelhante àquele de puxar a fotometria, a exposição. Qual é a diferença? No Shadows, ele só puxa a exposição para baixo dessa área. Aqui permanece a mesma. Eu não altero de cima, ou altero muito pouco, perdão. Na exposição eu altero profundamente a parte de cima. Aqui não, eu altero muito pouco a parte de cima e muito a parte de baixo. Eu estou escurecendo, mas claramente eu posso clarear. E lembra aquela relação que eu falei para vocês? Eu olho essa cena e percebo, putz, eu queria que isso ficasse mais preto. Posso fazer na exposição e posso fazer no Shadows. Mas eu falo, não, eu queria que esse verdinho aparecesse. Se eu for na exposição, não vai rolar porque eu perco o céu. Porque esse não é um problema de exposição, não é um problema de fotometria. Aqui é um problema que as baixas luzes, as sombras, estão muito escuras. Então eu vou clarear essa sombra. Deixo assim e posso, por exemplo, trazer os highlights para baixo. E eu consigo trazer o verde aqui e deixar isso delicadamente, recuperando o céu com essa carga dramática que essa imagem tem. Maravilha. Última coisa, para esse vídeo não ficar tão longo, pretos e brancos. Contraste, que está aqui em cima, é a diferença entre pretos e brancos. Contraste maior é quando eu aumento essa diferença e contraste menor é quando eu diminuo essa diferença. Então por que tem essas duas ferramentas? A Adobe sempre faz isso, ela sempre soma ferramentas. Contraste é a ferramenta mais antiga. Black and White são a ferramenta mais nova. Contraste significa que você vai aumentar e diminuir o contraste, ou seja, afastar a diferença de pretos e brancos ou aproximar essa diferença. E pretos e brancos é exatamente contraste, exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu mexo só em uma das pontas, eu escolho a ponta que eu quero mexer, e aqui eu estou mexendo nas duas pontas juntas. O que eu recomendo para vocês? Não mexam no contraste, não faz sentido. É melhor ter mais controle e ter aqui essas duas pontas separadas para que eu possa ter mais maneiras de fazer com a foto e ter um entendimento melhor da minha imagem. Vamos para os brancos aqui. Eu posso clarear os brancos e posso escurecer os brancos. A ideia da ferramenta é a mesma. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, segurando Alt no teclado, Alt mesmo, eu posso ir levantando e vocês vão ver que vai começar a pintar. O que são essas pintas aí? Essas pintas no sentido de essas cores, né? Isso significa que está estourando, ou seja, que não tem mais informação de textura nessas áreas. Maravilha! Então, se eu segurar o Alt aqui, eu consigo ir com a ferramenta, tá vendo que tem alguns brilhinhos estourando e agora tem uma parte do céu. Vou voltar um pouco. Quando eu voltei e só tem aquele vermelhinho embaixo ali, pequeno, isso quer dizer que só aquela área está estourando. O resto da imagem, não, o resto está normal. E o que isso me garante? Me garante que eu cheguei no branco máximo que essa foto permite,
sem correr o risco de perder textura em área nenhuma. É por isso que funciona segurar o Alt fazendo o uso dessa ferramenta. Bem, é uma questão de escolha. Às vezes você vai querer o branco máximo e às vezes você não vai querer. É uma questão de escolha mesmo. Às vezes você vai fazer isso visualmente e às vezes você vai fazer isso usando essa ferramenta. O preto é a mesma coisa. Para baixo escurece o preto e para cima clareia o preto. E aí a mesma coisa funciona com o Alt. Eu vou segurar o Alt aqui e vou trazer. Você vê que começa a pintar. O que são essas coisas coloridas? Isso acontece porque eu estou perdendo textura nessas áreas. E às vezes eu vou querer perder texturas. Fala, eu não quero essa textura. Quanto mais escuro, menos textura eu tenho. Ou seja, eu quero fazer uma silhueta gigantesca. E isso me garante que aquilo não tem textura. E é ótimo, é isso que eu quero mesmo, quando eu quero uma silhueta. Mas às vezes não. Às vezes eu falo, não, eu quero que fique preto, mas não tão preto. Pequenas áreas de sombra aqui, pintar um pouquinho mais, ok, mas não completamente preto. E eu consigo segurar isso. Bem, uma última informação. Aqui eu tenho brancos e pretos, que é exatamente a mesma coisa do contraste, só que aqui as duas abas estão separadas e aqui elas estão unidas. Qual é a lógica aqui? Olha isso, os brancos nessa foto eu apliquei 38 a mais e os pretos só 9. E por isso a gente não usa essa aba. Essa aba forçaria a gente a aplicar exatamente a mesma quantidade de preto e de branco. Enquanto essa aba me permite essa separação, que a foto assim desejou, ou seja, para ter um efeito estético nessa imagem, eu preferia aplicar 38 de branco e 9 de preto, e não a mesma quantidade dos dois que essa ferramenta aqui me forçaria. Muito bem. Na próxima aula a gente vê essas abas e já entra um pouco direto na interface do Photoshop. Lembro sempre que aqui a gente está num plugin anterior ao Photoshop chamado Camera Raw. E a gente vê como salva aqui direto do Camera Raw. A gente já vê isso na próxima aula. Então vocês já vão poder tratar as fotos de vocês e já salvar. Sempre lembrando, vocês só vão conseguir abrir isso aqui caso a sua imagem seja um arquivo RAW. Para quem tem câmera Nikon é NEF, né? Nikon Electronic File. Para quem tem câmera Canon CR2 ou CR3, o Canon Reduction 2 ou 3. E para quem tem algumas outras câmeras DNG, que é o tal do Digital Negative, ou AIF, tem vários modelos de RAW. Por enquanto, para a gente ter isso em mente, fiz tudo o que eu precisava fazer. Para confirmar isso e para não perder enquanto a gente não sabe salvar, o salvar a imagem a gente vê na próxima aula. Eu vou colocar um done aqui, tipo, acabado, feito, beleza, e a gente continua esse assunto na próxima aula. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até mais.